Então, como a gente viu no vídeo aí, pessoal, a gente vai ver, a partir de agora, a gente vai ver alguns instrumentos especiais para solda, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho de instrumentos semelhantes que calibre passa ou não passa. Lembra que a gente viu um pouquinho no começo das aulas, né? Então, calibre passa ou não passa? Pessoal, aquilo que a gente faz para uma amostragem, a gente tem um padrão, ele pode ser tanto fabricado na empresa ou já vir uma coisa pronta, né? Então, ele pode ser fabricado pelo usuário ou haja instrumentos específicos importados que se destinam a simplificar a verificação no chanfro de solda. Um exemplo de instrumento é o verificador de reforço de solda. Como nessa verificação, os instrumentos convencionais é difícil, torna-se viável a utilização do verificador. Vocês estão vendo a figura aí, pessoal? Então, aquilo lá, instrumentos especiais para a solda, aquilo que a gente está vendo aí, que vai fazer parte do vídeo aí. Então, um exemplo desse instrumento é o verificador de reforço de solda. Com essa verificação, os instrumentos convencionais é difícil de utilizar. Pessoal, vamos lá, o Douglas, fala para mim, Douglas, é fácil medir um reforço desse no instrumento, num paquímetro? Fala para a gente qual que é a sua experiência aí, dá para medir ou não? Não, é mais difícil. Então, com É muito calibre mais fica mais difícil, né? fácil, né? Exatamente. Então, pessoal, vocês podem olhar na figura aí, vou até começar a usar essas ferramentas aí, ó. E o que é diferente nisso aqui? O que é esse calibre aqui, ó? Vocês estão vendo aí? O que é o calibre, pessoal? O calibre nada é do que um instrumento convencional para facilitar o nosso dia a dia, né? Imagina a gente no dia a dia, numa produção constante, produzindo, a gente vai fazer toda vez tem que medir o reforço dessa solda. Como que eu vou fazer, pessoal? Eu vou conseguir colocar um paquímetro? O Douglas acabou de comentar pra gente aí, ó. É horrível de colocar o paquímetro aí, que não dá pra gente medir, a gente não vai ter precisão, não vai ter a certeza do que eu tô fazendo. Então, o que a gente vai fazer? Como agora, a partir de agora, vocês têm total conhecimento disso, vocês vão desenvolver gabaritos, desenvolver instrumentos para poder verificar solda e outro N processos que vocês tiverem daqui para frente, né? Então, se a gente conhece a dimensão de reforço máximo de uma solda, o instrumento deve ser, conforme mostrado na figura abaixo, ser fabricado de aço, latão, alumínio ou outro metal. Pessoal, se a gente fazer um material de alumínio, vou verificar uma solda, o que vai acontecer com o material de alumínio? O que ele vai acontecer? Fala para mim um pouco aí, Douglas. Você que tem. Fala pra gente aí. Oi? Vamos lá, você e o Joel vai ajudar a gente aí, ó. Tô trabalhando com. Toda vez tem que verificar um reforço da solda. Então, esse reforço da solda, eu tô soldando ele com material duro, cristalite, tá? Eu tenho que conferir esse reforço de cristalite que eu faço na peça. Eu fiz um calibre de alumínio. O que vai acontecer? Eu acredito que é Meu muito calibre. mole, né? Ele é muito Isso. mole, não é? Ele é muito mole, ele vai se deformar, né? Na hora que a gente fala, Isso. pessoal, que a gente pode usar qualquer material para fazer, desde. Então, isso tem que ficar bem claro. Ah, professor, isso aí é importante, super importante. A hora que eu pedi para vocês, estão me devendo um trabalho que ninguém. Na verdade, não que ninguém. Vocês me entregaram um trabalho referente a. Lembra que eu pedi para vocês os métodos de processo? Eu dei um probleminha para vocês, fizeram um esboço de uma peça. O pessoal ficou preocupado. Ah, professor, não ficou bom, não tive aula de CAD. Esquece, não era isso que eu queria ver. Eu queria ver o método que vocês foi desenvolvido, né? A gente tinha visto até aquele momento poucos instrumentos, certo? Certo, só micrômetro. Certo. Isso. Não, não tinha visto nem micrômetro ainda, né? A gente tinha visto. Só Ah, não, tinha visto paquímetro. micrômetro, sim. Era Não, paquímetro, tinha régua micrômetro, e trena, a né? trena e o paquímetro. E o paquímetro. A gente tinha visto, começado a ver micrômetros, a gente estava no comecinho, né? Então, pessoal, agora, logo, né, provavelmente no final da aula de hoje, vou passar outro problema para vocês. Agora vocês vão ver, vocês estão vendo que vocês estão aumentando o leque de conhecimento de vocês. Professor, lembra que a gente começou a ver muito ferramentas não de usinagem, mas mais do comuns da usinagem? A gente vai ver hoje um pouquinho de ferramentas utilizadas na solda. Então, são alguns instrumentos, não digo especiais, mas instrumentos comuns utilizados na solda. Então, a partir de agora, eu vou passar para vocês alguns trabalhos englobando mais matérias, solda, usinagem e o dia a dia de vocês. Lembra sempre de agregar isso para o dia a dia de vocês. Quanto mais a gente agrega no nosso dia, enriquece o trabalho com informações do dia a dia, de problemas do dia a dia, mais fica e melhor a gente vai aprendendo e adquirindo conhecimento. Vou voltar aqui. Então, o meu calibre tem que ser fabricado de um aço, latão, alumínio ou outro metal, que seja mais resistente que a minha peça que eu estou aplicando, ou meu material, meu metal base, tá? Então, o que eu tenho que fazer, pessoal? Vocês olharem aqui a figurinha, vocês estão vendo que eu circulei a figurinha nosso calibre aqui? O que ele mostra para mim? A hora que eu pegar a figura B, o Joel. O Joel, você foi fazer essa solda aqui, esse reforço,
e você passou da medida lá. O que acontece aí, a hora que você for pôr seu calibre, Joel? Eu não entendi a pergunta, professor. Você que fez essa peça aí, tá vendo onde tá o mouse, minha figurinha B aí? Certo. Você foi encher a peça lá e você passou do cordão. Você não sabia a altura do cordão, foi lá encher. A hora que você tirou, pôs o calibre, o que aconteceu aqui? Ah, não consigo ter uma medida exata, né? Então, vamos lá, você não conseguiu, você passou da medida, né? Você teve a medida exata, né? Então lembra, É. qual que é o objetivo desse calibre aqui? É passa ou não Pra ter a passa? medida, pra ter a medida certa do nível da solda, né? Então o que ele fez aqui? Ele passou, não passou? Passou. Ele formou, deixa eu usar outra figurinha aqui para vocês, eu vou usar o marca-texto aqui, ó. Ele formou um ângulo paralelo com essa base aqui? Sim. Formou paralelo? Não formou paralelo não, professor. Tava passando. Exatamente. Então o que quer dizer? Que a hora que você fez a peça lá, Joel, a hora que você preencheu aqui, seu reforço ficou excessivo? Sim. Então tá bom. Então o que você consegue ver numa medição rápida, no seu dia a dia tendo lá? Você vai ter que mexer, vai ter que lixar, vai ter que fazer algum retrabalho nessa peça. Certo. Então, maravilha. Agora foi o Cleiton. Oi? É que lá onde a gente trabalha, a gente Não não usa esse calibre. Sim, é mais um exemplo, só para enriquecer, tá? Entendeu? Só um exemplo para vocês entenderem. Eu não uso esse, mas eu posso usar um diferente. A gente viu, como vocês viram no vídeo lá, né? O high-low, a gente já viu um pouquinho mais para baixo, ele tem N utilidades. Pode usar. Todo soldador deve ter um high-low no bolso aí para poder trabalhar, né? Igual um paquímetro para usinagem e assim por diante, tá? Então o Cleiton fez a peça lá, Cleiton, você encheu a peça de solda aqui, ó. Você manteve seu reforço na altura certa. O que aconteceu? Você manteve na altura A aqui. O que você viu na hora que você colocou o calibre aí, Cleiton? Faltou solda. Faltou solda, ele tá bom aí. Não, ela não está faceando. Ela está um pouco para baixo do calibre. Não, aí tá Mas bom. lembra sempre, Aí ó, ela tá no tá parâmetro. ótimo. Tá Isso, ótimo, tá tá no ótimo. O que é o meu parâmetro A ideal. aqui, pessoal? Exatamente. Muito obrigado, Douglas. Meu A aqui, meu A é o máximo que eu posso, é o máximo permitido. Você viu que ela tá aqui? Ela já passou da superfície da minha peça aqui, ó. E ela tá para cima, ela não deu minha altura A. Então, isso para mim seria ideal. Então, a peça que você fez aqui, ó, tá ótimo. Certo? Mas pelo calibre aí, professor, lá Pelo a calibre. gente. Não, então vai vendo. Então, eu soldo bastante tubulação. Tá certo que assim a solda passou. Mas só que pelo calibre ela não está encostando. Então, ela está faltando. Se for que o inspetor lá usa lá, usa esse halo aí que você falou. Ah, o Então, high-low. geralmente, quando o halo, quando geralmente a solda não encosta no calibre, então ela tem uma superfície de uma tolerância para cima da solda ali, da base. Então, vamos botar que é 1,5. E ela não encostou lá, então vai ter que completar mais solda, senão ela vai ficar abaixo do reforço. Então vamos lá. Toda vez que a gente fala o conceito que eu estou falando que eu vou usinar, fazer meu instrumento, ele vai se tornar, sempre a gente vai ter que levar em consideração o quê? A altura máxima. Você nunca vai poder pôr altura mínima. E qual que vai ser a sua altura máxima? Nesse instrumento que a gente está fazendo, nesse calibre verificador aqui, é sempre altura máxima. O que é essa altura máxima? Você vai poder encher de solda, a tubulação vai fazer, ela vai poder passar de 1,5. Se ela passou de 1,5, ela está fora. E aí, como fica mínimo, professor? Mínimo, ela tem que passar a superfície. Você viu a superfície aqui no desenho, tá o mouse aqui, ó? Olha lá, Cleiton. Eu estou vendo. É esse conceito que a gente tem que ter. Tá? Certo. Tranquilo? Tranquilo. Então tá bom. Vamos para o segundo exemplo que a gente vai tá falando. A gente pode... Estão vendo a tela aí, né, pessoal? Podemos fazer verificações para qualquer reforço. É interessante para evitar troca funcionário e verificador, identificando qual dimensão aplicável, pessoal. Para que é isso, pessoal? Porque a gente vai ter que evidenciar funcionário e marcar o verificador. Para quê, pessoal? Para ficar fácil, né, pessoal? Aquilo que a gente falou. A gente cada vez mais vai estar buscando o quê? O que a gente tem que buscar sempre? Padronização. Padronização, o que mais? Tendo padronização, eu vou ter o quê? Melhorias de tempo. Produtividade, né, pessoal? Qualidade, produtividade, né? Então, nosso objetivo é ganhar produtividade. Então, eu sei que aqui eu tenho
uma raiz aqui para mim, ela tem que ter 5 milímetros de passo a raiz aqui. Exemplo, tá, pessoal? Então, o que eu vou fazer? Para verificação da abertura da raiz, devemos preferencialmente utilizar peça cilíndrica, com diâmetro de abertura, ver a figura abaixo. Pessoal, vamos lá. Por que eu tenho que usar uma peça cilíndrica e não posso usar uma quadrada? Quem vai me falar aí? Vocês vão fazer uma solda aqui, pessoal. Duas peças retangulares, tá vendo? Por que você tem que usar um calibre aqui, pessoal? Ou um verificador redondo? Quem vai me responder aí? Aí agora não. Por causa do bisel? Não, mas o quê? Alguém sabe ou não, pessoal? Porque a peça é cilíndrica? Não, Redonda? o calibre é cilíndrico. Não, o calibre que você está fazendo aqui vai ser cilíndrico. Agora, aqui, a peça que você vai soldar, vai conferir a raiz, ela não é cilíndrica. Olha o corte lateral da figura aqui, ó. Entendi. Pessoal, você imagine pegar uma barra quadrada de 5 milímetros, colocar uma barra quadrada de 5 milímetros no meio da peça. O que vai acontecer, pessoal? Imagine a área de contato. Como que vai ser a área de contato para formar a raiz? É? Vamos lá, Douglas, vamos lá, Eduardo, vamos lá, Cleiton, vocês que conhecem mais aí de solda. O que acontece, cara de contato? Para que vocês peguem para for pegar duas peças para fazer uma raiz. É plano, sempre é plano a peça? Não. Então, se você pegar uma barra quadrada, a área de contato que vai estar nas duas laterais é muito maior, não é? É, vai ficar reto. Ela vai ficar reta, ela vai travar, não vai travar? Vai, trava e não tira mais. Exatamente. Então, o que a gente usa uma peça cilíndrica? Por quê, pessoal? Ela é muito mais fácil de a gente poder calibrar a nossa junta, a espessura da nossa junta. Então, eu consigo colocar, tirar, então é muito mais prático para a gente. Então, por isso a gente fala sempre que é recomendado usar peças cilíndricas, tá? Com diâmetro de abertura. A diâmetro é 5, peça de 5, diâmetro é 6, junta de 6, diâmetro de 6, e assim por diante. Tá bom? Pessoal, isso aqui é muito, muito simples para fazer. Quem trabalha muito com fazendo raiz, tem que utilizar isso, pessoal. Hoje a gente não usa isso. Quem já viu? Vocês viram no vídeo lá. O que faz no vídeo para conferir a raiz? Como que trabalha? Com o calibre do Hailu? Com o calibre, calibre? com Hailu. É, só que você viu como que é, não digo como difícil, mas é um pouquinho complicado mexer com o Hailu? Se você tem um calibre rápido para ser produtivo, de diâmetro de 6, sendo que sua raiz é de 6, não é muito mais fácil? É mais prático. Sim, mais Muito prático. mais prático. Então, pessoal, o Cleiton, você faz tubulação lá, Cleiton, você tem que deixar a raiz para poder unir o tubo lá, né? Você faz de topo. Como que você faz para conferir sua raiz, Cleiton? O inspetor ele coloca esse high-low aí, ó. Ou senão ele faz um gabaritinho lá e mede. Quando dá, quando não dá, fecha os olhos e tampou, ninguém vê. Aí é só na radiografia mesmo. Aí cai tudo na radiografia, aí cai tudo na solda lá. Mas eu já vi tanta raiz que o nego faz aí, que joga só para dentro. Até as pontas da vareta passa, eu já vi isso aí na radiografia passar. Mas depende do... Então, Mas beleza. eu tô acostumado a soldar isso aí já, ué. Né? Mas não pode, né? Você sabe que não Não, pode, não, né? não pode. O certo não pode. Mas a radiografia não tem como ele medir lá a raiz, depois que radiografou, não tem como ele medir a raiz. Não tem. Não, medir não, mas ele vai ver que tem uma... próprio, quando ele tá soldando, ele tá fazendo e vendo se tá bom ou não. Aí vai a critério dele. A melhor pessoa para poder fazer isso é o soldador. Mas você tem que estar conferindo. E assim, vai ter um caldeireiro, ou você mesmo vai montar essa peça. Você tem que uma especificação de desenho para você poder seguir a abertura de raiz lá. Você tem que manter isso. Quando você tem uma peça, um calibrador para poder manter isso aí, é muito mais prático do que a gente ficar medindo com high-low, pôr no parquímetro para poder medir. Esse é o objetivo. Então a gente pode pegar coisas simples que agregam muito no nosso dia a dia e ganho de produtividade. Então é isso que a gente tem que abrir a nossa mente para poder fazer, tá? Esse é o objetivo. Pessoal, isso aqui, pessoal, esse material aqui, ó, tá na plataforma. Lembra que eu falei para vocês de consultar? Passei o trabalho para vocês, pedi para vocês fazer. Vocês têm que estar usando o material, tem que estar usando a plataforma. Isso aqui era para a gente ter feito semana passada, tá? Então, assim, é importante todos usarem a plataforma e
e ir usando lá pra gente poder falar. Eu conversei com vocês disso hoje, ninguém sabia disso. Então, assim, só tirando o Douglas e o Eduardo que mandaram para mim o trabalho, o restante não recebi. Douglas Então, e o Joel. Douglas e o Joel, desculpa. Ah, eu enviei para você sim, eu acho que você recebeu, dá uma olhada aí. Eu vou ver, Cleiton, depois lá. Mas, pessoal, é Ô, importante Christian. estar todo mundo olhando isso aqui, tá? Christian, Pode falar, Bruno. até peço desculpas, não foi negligência, foi realmente falta de atenção. Você vai aceitar ainda o trabalho ou... Não, assim, Bruno, pode mandar. Com certeza, só se a É que data foi era realmente entregue falta de semana atenção. passada era 2, vai ter 1 ponto, 1,5. Manda, a gente vai fazer um critério depois de avaliar, tá? Vamos Beleza. seguir, então. Para a Professor, Champs, qual é a finalizar mais- atividade que vocês estão falando aí que tá misturando? Eu não entendi, O que na que tá verdade. misturando? Vamos lá. Qual é a atividade que Oi? você tá pedindo? Eu pedi semana retrasada um trabalho sobre high-low e calibres de solda. Na verdade, foi só sobre high-low. Foi isso que eu pedi, Ah, tá certo. tá? Então, vamos dar andamento aqui, pessoal. Então, para chanfros, podemos utilizar uma espécie de gabarito de chanfro, que pode verificar o ângulo, a abertura da raiz e a altura da face da raiz do chanfro. Ao mesmo tempo, a gente pode ver nas figuras abaixo. Como esse instrumento é um plano, deve ser de cuidar para que fique perpendicular ao chanfro e as peças serem soldadas, tá? Então, ele tem vários exemplos para a gente aqui, ó. Quando a gente faz... Eu acabei de fazer um chanfro na peça. E aí, o que ele mostra para mim? A altura da raiz altura da face da raiz incompleta. O que acontece? Não cheguei. Vocês estão vendo a diferença que falta aqui do meu gabarito? Então, tem coisa errada, tem que mexer. O segundo erro, o ângulo está incorreto. Olha como que passa aqui, como que não passa. Seu calibre aqui fica jogando aqui. Tá vendo onde o mouse? Ele fica mexendo para lá e para cá. A peça C aqui, o exemplo C. Olha como fica perfeitinho. O ângulo encostado, a peça perpendicular seu calibre perpendicular à peça, passando para cima, tá? Então, isso é importante. Então, são verificadores práticos para poder ajudar a gente no dia a dia. Pessoal, quem trabalha com isso, quem não trabalha com solo, mas tem o processo na empresa, olha lá, vai visitar o processo, vê o que tem de informação, o que vocês conseguem agregar, tá bom? Professor, Pois não. Eduardo, Eduardo. como eu trabalho com usinagem, eu preparo várias peças para solda. E a gente fica atento a essa raiz, ao grau que vai ser utilizado. Porque Isso é muito pode ser que dá vazamento, porque a gente também faz pistão, camisa com a bunda do pistão certinho, dando vazamento, se não fazer esses graus certinho. Isso é muito importante. Então, assim, não sei como que vocês medem lá, Eduardo, mas ó, a partir de agora vocês têm uma maneira o soldador vai montar lá, ó, pessoal, tem um calibre aqui, ó. Se deu alguma coisa errada na usinagem, saiu fora um programa, Como alguma coisa, confere aí. Como é CNC, a gente não altera o programa, então sempre sai igual, entendeu? Ah, mas caso pode dar aí. uma correção, puxar um ângulo para mais ou para menos lá. Sempre pode ter algum probleminha, mas é maneira de vocês enxergar lá. Uma correção que você faz, sai um ângulo de 30 para 35 graus, sei lá, muda o diâmetro do filete. São coisas para você poder começar a olhar o processo e ver coisas para facilitar o dia a dia, tá? Certo? Vamos lá. Além dos instrumentos fabricados pelo usuário, existem ainda instrumentos especiais, tá? Disponíveis no mercado. O que é esse instrumento especial? Que vocês acabaram de ver o vídeo aí, pessoal. São instrumentos simples, bastante práticos, sendo que alguns permitem a verificação de mais de uma dimensão em apenas uma operação. Então, o que é o high-low, pessoal? O high-low é aquilo que eu falo. Soldador tem que ter um high-low. Empresa que não tem um high-low para disponibilizar para o soldador tem que correr atrás para isso, que isso ajuda muito. Já possuem gravados no seu corpo as dimensões que se aplicam ou escalas graduadas para leitura. As figuras abaixo. Mas, ô Christian. Christian, Pois não. Falando do high-low aí, nós não tem acesso a isso aí, soldador. Quem tem acesso a isso aí é o próprio inspetor que vai liberar a junta. A gente solda lá, e é o inspetor que vai lá e vê. A pessoa dá um high-low para cada soldador que solda a junta? Eu entendo, Cleiton, porque assim, hoje está falando da IESA, né? Então a IESA faz soldas especiais, né? Então tem um cara que antes de você começar a soldar, vai lá verificar, vai confirmar. Isso, então o inspetor para isso, para liberar a junta para soldar. Eu sei. Então você tem todo um procedimento para solda lá,
muito bem detalhado e muito bem elaborado, né? Você não pode soldar a peça enquanto o cara não assinar um documento que está liberado, né? O cara põe o nome Exato. dele lá que está responsável pelo aquilo lá. Agora a gente fala de empresas um pouco com uma estrutura um pouco menor, que a gente não precisa desse grau de especificação. Eu acho que é super válido a gente ter isso em mente, tá? E conhecer isso, tá? Pô, o cara vai lá liberar minha junta, liberar minha solda. Pô, que instrumento que o cara usa? O cara tá medindo correto, não tá? Posso aprender com ele ou agregar com ele? Então isso é importante, viu, Cleiton? Você conhecer esse instrumento, saber que para que Ô, Cleiton, serve. fecha o áudio aí. Eu tô falando com ele, se você esperar, eu vou responder, ué. O áudio tem que ficar aberto. Vamos lá, pessoal, vamos calmar aí, pessoal. Só um comentário, vamos calmar todo mundo aí, vamos lá. Pessoal, então aquilo que eu falei, a figura agora abaixo, a gente vai ver o instrumento e sua aplicabilidade, tá? Então a gente vai ver o high-low em si e vai ver como que a gente pode ser utilizado, tá? Esse gabarito é de fácil execução e deve ser manuseado com um certo cuidado. Lembra sempre, pessoal, isso aí é pergunta de prova e vai pro resto da vida. Instrumento, tem que ter um cuidado especial com o instrumento, independente de qual instrumento estiver utilizando. É uma trena, não pode deixar a trena jogada, ficar brincando com o trena abrindo e fechando. É um instrumento de medição. Então, a gente está evoluindo para mais instrumentos mais específicos e com mais precisão e com mais cuidado. Importante vocês estarem cientes disso, tá? Do manuseio e do cuidado. Com certo cuidado, pois depende da habilidade do usuário. Assim, a correta posição sobre a superfície deve ser perpendicular à seção e de paralelismo do eixo dessa seção. Existem instrumentos especiais neutralizados com múltiplas finalidades, atendendo requisitos dimensionais de maior sensibilidade. Os mais utilizados são medidor de finalidades múltiplas, tá? Que é o famoso high-low aí, que vocês observaram no vídeo. Todo mundo viu o vídeo, pessoal? Sim. Eu vi. Entendeu que sim? Sim. Então, tá bom. Então, vocês viram como que é simples a utilização do instrumento e como ele é importante. Quantas coisas eu consigo medir com esse instrumento. O ganho que eu tenho com isso, pessoal, você já pensou quantos instrumentos diferentes vocês iam ter que ter para fazer a mesma medição? Então, ele tem uma capacidade, uma flexibilidade para a gente fantástica, tá? Então, vocês estão vendo meu mouse aí. Vou pegar a figurinha aqui para vocês poderem a canetinha aqui, ó. Então, a primeira coisa que eu consigo colar. Deixa eu ver se eu consigo mudar de cor. Deixa eu ver se consigo mudar de cor da canetinha, que essa cor eu não gostei. O vermelho. Então, vamos lá. Então, primeira coisa que eu tenho aqui no high-low é medida do desalinhamento interno. O que é isso, pessoal? Ô, Cleiton, vamos lá, Cleiton. Você que pegou um tubo para poder soldar aí, certo? Você pegou o tubo e ele está desalinhado interno. O que você tem que fazer com o tubo, Cleiton? Pô, o caldeireiro ele tem que arrumar, ou senão ele suaviza lá, tirando a espessura dele, ou divide a espessura dele um com o outro tubo. Pessoal, normalmente não pode soldar desalinhado, tem que soldar alinhado. Então, o que ele faz? Ou ele corta e monta de novo. Ô Cristian, mas geralmente uns aí de polegadas maiores, tipo, vamos botar uma boca de BV, nunca dá o alinhamento junto com a outra. Aí acontece o quê? De você enraizar e a pessoa suavizar por dentro. O que acontece? Ela vai escorrer por dentro, do lado vai escorrer mais que o outro, certo, Cleiton? Certo, Então, Cristian? pessoal, é isso aí. Então, é aí que acontece. O que é se suavizar por dentro, pessoal? Ele vai diminuir o que ele vai diminuir? Esse desalinhamento entre eles, tá? Então, é importante, é um instrumento super importante. O cara não vai conseguir, se tiver um desalinhamento muito grande, vocês não vão conseguir utilizar, tem que estar usando. Outra coisa que ele tem pra gente aqui, ó. Vocês estão vendo a outra onde eu circulei para vocês aqui? No vídeo vocês vão ver muito melhor, que ele mostra, ele dá um zoom para vocês onde está utilizando, que é o calibre com folga de 37,5. Pessoal, a maioria dos ângulos utilizados, pessoal, é 37,5, então ele veio pronto esse ângulo para gente. Então é importante. Ele tem uma escala aqui para gente, ó, se vocês olharem aqui, ele tem uma escala, ele tem o 0. Volto a falar, no vídeo para vocês vai ser muito bom vocês verem lá que ele mostra certinho a escala, como que funciona. Ele vai indicar para a gente a espessura total do desalinhamento. Ele tem uma outra escala aqui, que é para medição interna. No vídeo também vocês vão verem
Vocês vão ver para que serve. Também ele mostra um exemplo para a gente no vídeo. Aquele vídeo lá é muito, muito legal. Tem muita informação bacana naquele vídeo. Aproveitem para poder utilizar eles. Aqui, pessoal, ele está mostrando para a gente algumas figuras quando a gente está utilizando essa parte aqui, tá vendo? Deixa eu circular de novo aqui. Essa parte aqui, que é para medição de desalinhamento externo, tá? Quando a gente vai medir a altura e assim por diante. Lembra do paquímetro, da haste do paquímetro? Então, imaginem que é uma haste de paquímetro com uma base maior, tá? É a mesma função. Então, aqui tem os exemplos para a gente poder estar utilizando, tá vendo, tá? Exemplo B, exemplo C, exemplo D, tá? Olha lá. Agora tem mais um outro exemplo para a gente, que é o calibre de finalidade, medindo a perna da solda, né? A altura da perna da solda. Olha aqui o exemplo do meio. Desalinhamento interno, aquilo que a gente já viu. E o reforço da solda, que é a altura do cordão aqui que a gente fala, tá? Então a gente tem diversas utilidades para o high-low. Ele é muito, muito utilizado, mas muito mesmo, tá, pessoal? Então é um instrumento que vocês têm que ter o total know-how dele aí de utilizar e saber trabalhar com ele, tá? Vamos para o próximo. Vou passar um vídeo para vocês no final da aula do calibre medidor de solda em ângulo, tá? Eu não vou passar agora, a gente vai perder tempo se vocês assistirem, mas eu vou passar para vocês no final da aula o vídeo aí. É outro instrumento, é outro vídeo que mostra para vocês como utilizar o calibre. Então ele dá um monte de exemplo para gente. É um vídeo curto, dá 7 minutos, mas é importante vocês assistirem, tá? Então, olhando a figura aqui, pessoal, isso aqui é a carona do calibre, tá vendo? Pessoal, tô falando rápido. Não, tá bem? dando para Então, tudo entender, bem? mas como a gente não conhece, vou falar por mim, né? Eu não conheço, que eu não uso, para mim tá um pouco complicado, mas para frente, qualquer coisa eu vou tirando dúvida. Tá. Esse aqui, Bruno, diferente do paquímetro, do micrômetro, a gente não tem como fazer exercício online, sabe? Isso aí vai ser mais na nossa aula prática, você vai pegar o instrumento na mão na escola, vai medir, vai utilizar, tá? Isso aqui não tem como a gente poder ir testando e fazendo aula online e medindo para a gente poder ver, tá? Então isso aí vai ser mais, qualquer dúvida que tiver um pouco mais específica, acho que é legal, vai ser, complemento dele vai ser na aula presencial com o instrumento na mão, tá? Feito? Então, pessoal, falar um pouquinho do exemplo do calibre, né? O calibre medidor de ângulo de solda. Pessoal, é muito comum mesmo de também estar na indústria, quando a gente falar de uma área de solda. Principalmente, pessoal, a gente tem indústrias hoje na nossa região aqui, né? Tem ali perto de Bauru, a Volvo, que tem muito robô soldando, pessoal. Aí tem que ter um inspetor lá de solda, né? O que ele vai usar, pessoal? Quais os instrumentos que ele vai usar? Quem dá um exemplo para mim? Ele vai usar os instrumentos que a gente está vendo aqui. Ele vai usar um high-low, ele vai usar um calibre medidor de solda, vai usar algum instrumento fabricado por eles para poder ter velocidade no processo. Então, é importante vocês terem esse conhecimento de qual instrumento. Tem a Volvo, pessoal, Volvo em Pederneiras, é muito usado, tá? Então é robô que é usado, tem a Caterpillar também usa chapa fina. Então a gente tem muitas utilidades para esses instrumentos, tá? Então, calibre medidor de solda em ângulo. Medição da perna na solda no ângulo. Tá vendo aqui o exemplo, pessoal? Eu estou medindo essa altura da perna. Vou passar o vídeo para vocês poderem enxergar melhor. Medição da altura do reforço. Olha aqui que legal. Tem a escalinha aqui, pessoal. Tem escala aqui, vocês utilizam aqui para poder medir também. Medição da garganta na solda no ângulo. Também tem uma escala aqui que a gente consegue verificar. Tá? Então, são alguns exemplos que a gente consegue utilizar o calibre medidor de solda em ângulo, que é muito bom. Tá bom? Tranquilo? Então, qual que é a principal vantagem desses instrumentos, pessoal? É um método bastante rápido para verificação, apresenta excelentes resultados e, quando fabricado pelo usuário em dimensões específicas para o serviço, eliminam erros de leitura, tá? Quando a gente faz alguma coisa específica para cada determinado processo, determinada peça, eu elimino o quê? Erro de leitura. Eu consigo minimizar meus erros. O instrumento ele vai tentar englobar, tentar fechar tudo para mim referente a esse instrumento, a esse erro que eu tenho, tá? Qual que é a desvantagem? Principal desvantagem, quando a gente fabrica pelo usuário, ele fica um pouco caro, demora tempo a produção e depende da aplicação, vai ser usado só para aquilo, tá bom?
Feito, pessoal? Vamos para o próximo? Tá. Precisão dimensional e conformidades de solda. As soldas são normalmente especificadas de maneira a cumprir certas dimensões conforme requerido pelos desenhos, especificações ou códigos. A falha no cumprimento de tais requisitos pode ser causada por contração, condições térmicas impróprias de soldagem, erro do operador ou projeto imprópria da junta. Tá? Esses são alguns dos principais erros que podem acontecer na solda. O dimensional da solda é determinado por ferramentas convencionais de medição, tais como os gabaritos, trenas, réguas, etc. Gabaritos de solda são usados para determinar o tamanho e o contorno da solda. Com eles, é possível determinar se o tamanho da solda ou ângulo está dentro ou fora dos limites especificados, ou das permissões, e se existe concavidade ou convexidade. O gabarito de solda, mostrado na figura abaixo, foi projetado para medir soldas em ângulo entre superfícies que sejam perpendiculares, tá? Então, o que esse gabarito foi? Esse gabarito foi dimensionado para uma solda específica, foi fabricado pelo usuário, tá bom, pessoal? Olhem a figura aí. Qual que é o objetivo do gabarito mesmo, pessoal? Medir os reforços, perna de solda, abertura. Isso. Não, abertura não. Isso, menos os reforços. Só o reforço ele foi feito para medir qual? Se a solda está convexa ou não. Tá vendo aqui o desenho aqui, ó? Olha o exemplo em 3D aqui pra gente, aqui, ó. Mas esses três aí já tá errado, né? Como assim? Tá certo, Douglas. Ela tá medindo aquele preto lá é a solda. Ele tá medindo a perna, o ângulo dela. Isso, o raio dela que ela vai formar, né? Se ela tá côncava ou não, né? Côncava ou convexa, né? É verdade. Então, aqui, agora pessoal, o que acontece? Viu aqui? Ela tá... Olha só, você imagina aqui o seu cordão de solda, a altura do seu cordão, se ele tá... O que acontece quando a gente trabalha com algumas indústrias específicas, ela pede pra gente, elas não dão acabamento no cordão, ou na altura, no reforço da solda, né? Então ela tem que ficar um raio ali, um raio perfeito, né, pessoal? Então, o que acontece? A gente tem alguns calibres que é para poder medir esse raio. Tá vendo aqui que isso aqui tem um calibre para poder fazer a verificação do cordão e assim do reforço e assim por diante. Então, quando tinha algumas peças perpendiculares, a gente trabalhei na Hidromac. Na Hidromac a gente fazia prensa, pessoal, a gente fazia prensa hidráulica, tá? E aí tinha uma solda lá, que era uma solda de reforço que eu tinha entre a minha chapa e minha garganta da prensa. O que eu tinha que fazer lá, pessoal? Como que eu conseguia garantir? Que eu não podia fazer raio-x, líquido penetrante em todas as máquinas que eu fazia. Eu fazia em torno de 20 máquinas por mês. Você imagina se eu dar uma prensa inteira com chapa de 4, 3,5 polegadas a cada espelho, né? O que eu tinha que fazer na hora que o pessoal fazia essa solda aí? Para garantir se ela estava correta. Qual que era um dos meus meios de medição na prensa lá, pessoal? Verificar o reforço, o calibre? Exatamente, verificar o reforço. E aí, o que a gente começou a se deparar? A gente fez alguns ensaios em laboratório, e a gente fez a gente fez alguns testes no Solid, né? O que a gente viu? Conforme essa solda convexa aqui para mim, tá vendo? Ela garantia para mim, vocês estão vendo pintando aqui? Ela garantia para mim um reforço na minha peça, uma resistência à tração na minha peça, que era suficiente para a minha aplicação. 30 toneladas, 40 toneladas, 20 toneladas e assim por diante. Então a gente desenvolveu lá um calibre que ele tinha que garantir, independente do soldador que fosse fazer, garantir essa solda côncava num diâmetro que eu não me recordo agora. Então ele garantia para mim que se ele tivesse com esse diâmetro, com essa solda convexa aqui, eu atenderia o requisito de engenharia. Tá? Entendeu? Sim. Ô, Cristi, esse calibre de solda que está em cima aí, como é que ele é chamado? O que está desenhado na solda preta? É calibre de solda de ângulo? É calibre de solda côncavo ou convexas. Esse aqui entendi. tá falando? Entendi. Isso, exatamente. Tá? Então, tá aqui, ó.
Então, dependendo da aplicação que eu tenho, então a gente fala medidor de solda em ângulo côncavo ou convexo, tá? Então, pessoal, é muito usado também, viu, pessoal? Então, a gente tem que ter noção disso aí, tá? E aqui é quando a solda é côncavo, tá vendo? Ele mostra para mim a mesma coisa, se ela tá para dentro ou não, se ela vai atender aquele requisito ou não. Nessas duas partes aqui, ela tinha que atender para mim aqui, ó. Tá? E ela vai me informar um ângulo para mim. Feito? Vamos para o próximo. Outro instrumento utilizado é o calibre de finalidades múltiplas. Ver figura abaixo, que pode ser utilizado para realizar diversas medições de soldagem, tá? Então, é mais um calibre que ele consegue dar um monte de opções de medições, tá? É importante vocês reforçarem isso aqui, voltarem a estudar isso aqui, tá? Então, medição de espessura. Então, tem uma haste aqui e uma graduação para mim. Medição da altura da face da raiz. Olha os exemplos aí, pessoal. Medição da garganta de uma solda de ângulo convexa. Tá. Pessoal, vocês estão olhando a figura 3 aí? Sim, sim. Sim. Olha aqui. Se eu tenho um calibre que ele me dá um raio para mim, para medir minha solda, se ela está côncava, se ela está convexa no diâmetro correto, é muito melhor do que essa medição que eu tenho aqui ou não? Ah, o outro lá é melhor do que isso aí, né? Ele não pega, tipo assim, a perna dela em cima e a perna embaixo. Ela só pega a barriga do meio aí, não é? É isso, exatamente. Então, é Só muito pega a melhor, né? garganta, né? Isso aí, fora o ganho de tempo que você vai ter, né? Imagina você ficar posicionando isso aqui para poder medir. Isso aqui é um caos, cara. É horrível. Só quem tá no dia a dia já pegou para fazer sabe como que é difícil. Então, se eu tenho um calibre pronto lá, vou lá, encosto, deu, acabou, tá pronto, tá? Então, essas facilidades que a gente tem. A mesma coisa, pessoal, na figura 4 aqui, tá vendo? Isso aqui já tá côncavo, tá vendo como que eu tenho que medir isso? Eu tenho um calibre muito mais fácil. Aqui, pessoal, tem uma perna de solda com uma placa giratória. Professor, Então, tem uma graduação aqui, vou medir. Pois não, o Eduardo. por exemplo, o inspetor vai lá, ele aprova a peça. Aí eu posso, através daquela peça, fazer meu calibre? É isso? Pode fazer. Ou de acordo com o seu desenho, fazer o calibre, de acordo com aquela peça. Então, a gente tem alguns recursos, né? Normalmente é sempre bom, Eduardo, pegar de acordo com o desenho. Mas geralmente é O quando desenho depois vai que você ter os... fabricou a peça, o inspetor vai lá, aprova a peça, daquela peça você faz seu calibre, é melhor? Porque no desenho não tem como você conferir se o seu calibre está certo ou errado. Não, mas no desenho vai estar dimensionado para você qual que é a sua altura máxima, qual que é o seu raio. Então você consegue fazer isso, né? Então você consegue montar o seu calibre de acordo com as informações do desenho. Aí você vai lá e confere com a peça feita, né? Se você quiser fazer com a peça pronta, é mais difícil. Normalmente a gente sempre utiliza a base, nossa referência é sempre o desenho. Beleza. Tá bom? Então, aqui é uma edição de uma perna de solda com uma placa giratória. A gente vai ver também na escola. Tem isso aqui. Não é muito utilizado esse exemplo 5, tá bom, pessoal? Ele não garante uma precisão para a gente, então não é muito utilizado. Não, é difícil a gente ver isso aí. Mesma coisa quando a gente medir ângulo de bisel. Então, ele também não é utilizado esse modelo. A gente tem outras ferramentas muito mais práticas para poder medir. Medição de desalinhamento. Tranquilo para poder medir. Medição de diâmetro de uma barra também. Medição do reforço, a altura do reforço. Medição de uma perna de solda. Tá vendo aqui, pessoal? Quando a gente tem aqui a régua e a nossa haste. Medição da abertura da raiz. Isso aqui também não é nem um pouco preciso e não é utilizado muito no comum, tá? Algumas informações, algumas observações que eu tenho que passar para vocês aí, ó. As figuras de número 1 a 8 são apresentadas sem a placa giratória. As figuras de 9, 10 e 11 estão sem a lâmina de corrediça. O detalhe ampliado na figura 9 mostra o local da leitura na escala pontiaguda, aproximada a 4,8 milímetros. A objeção da extremidade pontiaguda permite avaliar profundidade, cavidades e depressões em boa aproximação, que vão conseguir com a lâmina corrediça, dada e a largura e espessura das extremidades chanfradas, tá, pessoal? Feito? Alguma dúvida sobre calibre? Por enquanto, não. Na aula presencial a gente vê.
Tá. Não ficou tão É, claro, isso aí, mas é que nem a pessoal, Bruna assim, falou, na aula presencial a gente vê, acho que fica mais fácil com o instrumento na mão. Tendo exemplos, acho que E vai assim, ficar mais pessoal, claro pra gente que não usa. não tem muito como eu posso pegar para vocês assim, que eu peço para vocês, né? Pessoal que não está acostumado com isso. É assistir o vídeo que eu passei para vocês no YouTube lá, e aí ler novamente o material. O nosso material que tem na plataforma, ele tem um monte de figuras, ele fala um pouco da parte técnica. Junto com o vídeo, vai enriquecer muito no dia a dia de vocês. E na hora que a gente for para a prática, vocês vão estar tranquilos, tá bom? Não, sim, Christian, mas é que nem o paquímetro, o micrômetro. Lá também tem um conteúdo muito bom, Isso. mas é totalmente diferente da dinâmica que você fez com a gente, que aí realmente a gente conseguiu entender melhor. E assim, esses instrumentos eu não consigo ter uma plataforma digital para poder fazer o teste, entendeu? Igual eu tenho com o paquímetro e com o micrômetro, tá? Então, vai ser mais na prática. Vamos para o próximo tema aí. Pirômetro de contato. Alguém já ouviu falar para mim? Já ouviu falar o que é pirômetro de contato? Alguém sabe me falar ou não? Nunca ouviu falar, Christian. Tem nem ideia que é isso. Eu vou chutar o que é, mas eu não sei o que é, viu, Cristian? Não é aquilo lá que. O lápis Christian, térmico? é tipo um lápis térmico, exatamente. Isso. É isso aí, pessoal. Então, vamos falar um pouquinho do pirômetro de contato aqui com vocês. Aqui tem uma figura aí, tá vendo? É igualzinho um lápis térmico, na verdade, só que você encosta, ele tem uma ponta lá que dá uma precisão melhor, tá bom? Estão vendo a foto aí? É o mesmo princípio. Vira a foto ou não? Chegou para vocês? Cadê a foto? Sim. Apareceu. Tô vendo nada não. Agora apareceu. Ah, é digital Apareceu? esse. Isso, é muito mais prático do que o lápis térmico, mas é o mesmo conceito do lápis térmico, tá? Do termômetro lá, Certo. então a gente vai ver um pouquinho aí, tá? Então, pessoal, vamos lá falar um pouquinho de pirômetro de contato. O que é o pirômetro? Ó, anota aí, pessoal, ó. Quero que vocês me entreguem, ó, 5 linhas de pirômetro de contato. Definições de pirômetro de contato, tá bom? 5 linhas aí de todos. Ok. Pirâmide de contato, pode usar até o material que tem na plataforma, tá, pessoal? Pode usar o material. Só que assim, tenta enriquecer um pouco mais. A plataforma a gente já estudou, tenta buscar coisas diferentes, mas pode usar o material da plataforma. Pirâmides de contato são instrumentos destinados a medir temperatura de superfície. Constituem-se de um indicador de temperatura e um sensor. Em soldagem, são utilizados para verificação de temperatura de pré-aquecimento. Pessoal, vamos lá falar, vou voltar um pouquinho. Quando a gente está falando de solda, dependendo da aplicação da minha IPS, tem que fazer o quê? Eu tenho que pré-aquecer minha peça, tá bom, pessoal? Quando a gente fala assim, temperaturas de pré-aquecimento, para o pessoal que não conhece um pouquinho de solda aí, né? Então, eu tenho que aquecer minha peça com maçarico, com outro qualquer superfície, para eu poder chegar numa determinada temperatura, para eu poder soldar minha peça. Estou trabalhando com materiais diferentes, assim por diante. Então, ele serve para isso, para verificar a temperatura de pré-aquecimento, interpasse. Interpasse, pessoal, o que acontece? Outra coisa, pessoal que não tem muita noção de solda. Comecei a soldar. Aquela peça eu tenho uma determinada temperatura para poder dar outro cordão. Então, talvez eu tenha que esperar para poder continuar com a minha solda. Então, o que eu faço? Eu dou o primeiro cordão, vou lá, meço a temperatura. Posso ou não posso continuar? Então, isso aí chama de interpasse. E pós-aquecimento, tá? Então, é depois do aquecimento. Operam mediante o contato físico do sensor com a superfície cuja temperatura que se quer medir. Então, como que ele funciona, pessoal? Você vai encostar lá, você imagina uma caneta, um lápis, você encostando numa determinada superfície e ele vai sair no visor para vocês a temperatura, tá? É muito simples, pessoal, é um instrumento muito, muito simples, tá? O sensor pode ser um transmissor sensitivo, é um termopar. Tem seus terminais ligados no indicador de temperatura, digital ou de ponteiro. A energia necessária ao funcionamento do pirômetro normalmente é oriunda de pilhas comuns ou de baterias recarregáveis. Como a temperatura de trabalho se situa numa faixa bastante ampla e cada sensor usa um intervalo menor e determinada temperatura ao mesmo tempo, a depender das necessidades, pode ser destacado ou conectado ao indicador de temperatura. Assim, com um único indicador de temperatura, vários sensores conseguem medir temperaturas desde 50 graus Celsius até 1400 graus Celsius, tudo bem?
A operação para verificar a temperatura de um material, promovemos o contato do sensor com o material e aguardamos a estabilização da leitura do indicador da temperatura. Obtemos assim, através de uma indicação direta, a temperatura do material. Então, pessoal, ó, anotem isso aí, ó. Vocês estão com caneta e lápis aí? Isso aqui é perguntinha de prova. Se eu fizer uma medição direta, eu consigo obter, se eu tiver um pirâmetro, eu consigo obter uma medição direta da minha peça, do meu material? Consigo ou não? Todo mundo saiu da sala? Não, tipo assim, ó, a pessoa vai estar com o lápis térmico lá para medir isso aí antes de soldar? Antes de soldar, pós soldar, entre interpasse. É o pirômetro, não é o lápis térmico, né? É o pirômetro esse. Ele consegue medir a temperatura na hora que quer. Isso, então eu consigo ter uma medição direta, uma indicação direta da temperatura, tá bom? Apesar de simples, a operação do pirômetro de contato demanda as seguintes precauções. Então, o que a gente tem que tomar cuidado quando a gente está trabalhando com o pirômetro de contato, pessoal? Então, a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado é verificar se o tipo de sensor que vai ser utilizado é aquele para o qual o aparelho foi calibrado. Os indicadores de temperatura são previamente calibrados para um único tipo de sensor. Fato esse registrado no próprio indicador de temperatura. Assim, o indicador calibrado para um termopar cromelar-lumel só pode ser utilizado com termopar e cabos cromel-alumel, tá bom? Observar que alguns pirômetros de contato possuem mecanismos de compensação para a temperatura ambiente. Esse tem um intervalo indicador de temperatura, um termômetro tradicional que indica a temperatura do ambiente. Neste caso, o aparelho deve ser calibrado antes de ser usado. Durante a calibração, o sensor não deve estar com contato com nenhum material. Os pirômetros de contatos com indicadores digitais não necessitam de correções de temperatura ambiente. Cuidar da faixa de temperatura do sensor que não seja ultrapassado, para não danificar o equipamento. Observar atentamente qual a unidade de medida de temperatura, Celsius ou Fahrenheit. Tá bom? Então, isso aqui, pessoal, a figurinha dele. Tem dois modelos, tá bom? Esse modelo e esse modelo. A gente vai encostando a... Vocês estão vendo a ponta? Vocês conseguem enxergar a ponta dele? Parece uma agulha aqui. Eu vou até circular. Sim. Você encosta na peça, ele vai indicar para você a temperatura que está aqui no visor. Simples ou não, pessoal? Sim. Bastante. É tipo aquele negócio Enfim, de medir voltagem? Mais ou menos. Mais ou menos. Muito parecido. Muito parecido com o multímetro. O Bruno falou é multímetro, pessoal. Tem uma canetinha vermelha, uma azul, que você coloca numa tomada, ou vai medir alguma coisa para poder medir, tá? Então, pessoal, qual que é as principais vantagens do pirômetro de contato? Precisão muito boa, a fim de que se destina a 2% ou menos do total da escala da leitura. Ausência de risco de contaminação à peça soldada. Nenhum material é depositado sobre o metal base. Pessoal, vamos falar um pouquinho de lápis térmico. Todo mundo sabe o que é um lápis térmico ou não, pessoal? Não. Não. Não? Lápis térmico, vamos ver se eu... Acho que eu tenho aqui... Eu tenho aqui embaixo. Olha aqui, pessoal, lápis térmico. Vocês estão olhando aqui? Na figura? Não tá aparecendo não, Clis. Não? Vou esperar carregar um pouquinho aí, ó. Não. Agora Vou falar um apareceu. pouquinho sobre lápis térmico. Agora apareceu. Então tá bom. O que é um lápis térmico, pessoal? O lápis térmico, se você olhar aqui no vermelhinho, ó, ele tem uma temperatura, tá vendo? 98, 250, 90, não lembro, vamos ver essa rosa aqui. O que acontece? Vocês pegam e vocês dão um pré-aquecimento na peça e passam o lápis térmico. Se o lápis térmico chegar a derreter na peça, o que acontece? Tá na temperatura acima. Vamos lá, Cleiton. Oi? Tá na temperatura ou especificada. Ele tá
Isso, exatamente. Ele não derreter quer dizer que ele está a baixa temperatura. Quando a gente está falando de soldagem, estou colocando um material na superfície, ele vai estar o quê, pessoal? Contaminando, tá? Então, por isso que o pirômetro que a gente está vendo aqui em cima, ele tem uma vantagem muito boa. Que ele não contamina, ele não tem nenhum material depositado sobre o metal base, tá bom? É uma das vantagens dele. Pode cair para vocês na prova aí. Oi, pode falar, Joel. Esse pirômetro é novo ou ele já tem bastante tempo no mercado? Tem bastante tempo no mercado já. Tá bom? Ok. Então tá bom. A gente vai falar um pouquinho da desvantagem do pirômetro agora, tá, pessoal? O pirômetro de contato com indicadores de ponteiro deve ser ajustados para cada posição de trabalho. Apresenta variações para as posições horizontal e vertical. Isso é horrível, pessoal. Dependendo da aplicação que você está fazendo, o tipo de aplicação que você está fazendo, vai trabalhar com o pirômetro, ele vai deixar a gente doido, tá? Então a gente vai ficar um pouquinho... Vai dar muito trabalho para ficar calibrando isso. Por serem eletrônicos, são instrumentos bastante delicados, principalmente aqueles com indicação por ponteiro. Tá? Seu custo é extremamente elevado, restringindo a utilização em situações onde os métodos mais baratos são desaconselháveis. São também utilizados para verificação desse método, tá bom? Esse aqui, pessoal, vocês estão olhando aí na figura aí? Sim. 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 Esse é um pirômetro digital. Ele vai mostrar para a gente temperatura. Você já viu aquele termômetro digital que a gente tem muito utilizado nas indústrias para poder medir temperatura de painel, temperatura de peça? É a mesma coisa. Sim. Uma câmera térmica. Isso. Parecido com câmera térmica. Então, as principais aplicações aí, pessoal, do pirômetro digital, ou do pirômetro, né? De pirômetro de contato portátil. Mostrado na figura ao lado, é indicado para medicar as temperaturas em barras, cilindros, calandras, prensas, massas plásticas, borracha e outros, tá? Então, as características dele, tem a característica técnica. É o galvanômetro de classe de precisão de 1,5% da escala total, escala dupla, standard, padrão, de 20 a 300 graus, ou de 20 a 600 graus Celsius, calibração termoelemento de ferro constantano, comprimento de escala 80 mm, comprimento total do cabo flexível 750 mm e peso de 1 kg, tá? Elementos recambiáveis. Não vou nem passar isso para vocês, vou falar um pouquinho do lápis de fusão agora, tá bom? Lápis de fusão ou lápis térmico, pessoal. Dependendo da pessoa, cada um chama de um nome. Vocês ouviram nossos colegas falar de lápis térmico aí, tá bom? O que é isso, pessoal? Aquilo que eu falei para vocês. São instrumentos destinados a verificar a temperatura de materiais utilizados, a propriedade do que se cada substância apresenta um ponto de fusão único e característico. Além do lápis de fusão, existem ainda tintas, pastilhas e papeletas indicadas de temperatura. São fabricados para as mais variadas temperaturas. Em soldagem, mais variadas temperaturas. Em soldagem, são utilizados para o controle de temperatura de pré-aquecimento, interpasse e pós-aquecimento. O lápis de fusão ou lápis térmico são largamente utilizados na indústria para soldagem e aquecimento de interpasses, pré-aquecimento e tratamento térmico, monitoramento de temperatura, enrolamento, transformadores, moldes, motores, componentes eletrônicos, sistema hidráulico, trocador de calor, linhas de vapor, etc. Como usar, pessoal? Então é muito simples, pessoal. Basta riscar a superfície da peça e depois aquecer até a marca derreter. Ou aquecer primeiro a peça e depois passar o lápis até liquefazer o risco. A marca ou risco é facilmente removível, pois dilui na água. Se estiver queimado, use a escova ou abrasivo. Como são? O lápis é um tubo de alumínio com pinça ajustável na ponta. O núcleo é especialmente formulado para garantir a curacidade de mais ou menos 1% da temperatura indicada. Tem comprimento útil de 127 mm e não contém chumbo ou enxofre, tá bom? A operação dele, primeiro caso, para determinar a temperatura de uma superfície sobre a mesma, traçamos linhas
em diversos lápis de fusão. Cada lápis funde uma temperatura diferente e conhecida. Num determinado instante, a temperatura da superfície será. Oi? E quando a temperatura estiver maior que a lápis suporta, não vai dar para saber então? Isso aí, eu vou falar isso aí. Normalmente a gente vai trabalhar sempre com 2 ou 3 lápis, tá? Então você vai marcar uma temperatura mínima, a nominal que você precisa é só máxima. Então, a hora que ele chegar na nominal, ele não vai derreter as outras. Passou da outra, você tem que saber que está acima do que você precisa. A gente vai falar aqui no exemplo aqui, ó. Beleza. Então, o primeiro caso, a gente tem, tá? A gente tem que ter aqui, ó. A gente tem que ter uma superfície sobre a mesa, precisamos linhas com diversos lápis de fusão. No mínimo 3. Na verdade, no máximo 3. Já viu o pessoal usar, normalmente são 3 lápis. Cada lápis funde a uma temperatura diferente conhecida. Num determinado instante, a temperatura da superfície será maior que a temperatura de fusão do lápis, de menor ponto de fusão que se funde, menor que a temperatura de fusão do lápis de ponto de fusão logo acima do anterior, a qual não funde. Então, aquilo que eu comentei, Eduardo, você tem 2 ou 3 lápis lá. Então, você vai fazer o primeiro risco na chapa lá. Ele chegou, derreteu o risco, ele está na temperatura de 80 graus. Aí você fez o terceiro risco lá, 300 graus. A peça está com 280, você pode soldar seu interpasse lá, pode voltar a soldar. Ele não vai derreter, você sabe que está na temperatura, tá bom? Deu para clarear um pouquinho ou não? Sim. Então, tipo, tá passa no passo. Isso, você vai riscando, vai pintar e vai aquecendo a peça lá até ela derreter para ver que temperatura que tá. Sabemos, vamos lá, o segundo caso. Sabemos a temperatura do material deve atingir? É o caso mais comum em soldagem. Temos 2 métodos a seguir. O método A. Ao longo do aquecimento, em determinado espaço de tempo, risca a superfície com lápis de fusão, deixando uma marca seca, como giz, ao ser atingida a temperatura especificada ao lápis usado. Este deixa uma marca líquida. Outro método de preservação de temperaturas quando em aquecimentos relativamente rápidos e alta temperatura consiste no seguinte: marca-se a peça com lápis de fusão apropriado antes do início do aquecimento e em seguida promove-se o aquecimento pela superfície oposta. Quando a temperatura indicada atingir, a marca-se ele que faz. Se a superfície é muito lisa para ser riscada, existem produtos que devem ser passados sobre a mesa enquanto esfria, para facilitar a elaboração do risco. Alguns lápis, ao invés de se fundirem a determinada temperatura, mudam de cor quando a temperatura é atingida. Durante a soldagem, a faixa de temperatura admissível é conhecida. Então, pessoal, a gente sempre está trabalhando com faixa de temperatura aquecida. Então, a gente consegue determinar o lápis que eu vou utilizar e a temperatura que eu vou trabalhar, tá bom? Então, vou falar um pouquinho de... Aqui são exemplos de como utilizar, tá? Então, vou pular esse pedacinho também aqui, ó. Queria falar um pouquinho dos micrômetros ainda hoje. Isso aqui era pra gente ter visto a aula passada, tá, pessoal? Então, vou correr um pouquinho com a matéria, tudo bem? Ok. Então, vantagem, pessoal. Qual que é a vantagem do lápis? É boa precisão, mais ou menos 1% do segundo fabricante. Custo dele, o custo é extremamente baixo, muito barato comprar lápis térmico, pessoal, muito barato mesmo. E não requer nenhum cuidado com o manuseio, mesmo ser quebrado, etc, tá? Qual que é a desvantagem do lápis de fusão? O material depositado sobre o metal base a ser soldado, existe o risco de contaminação do metal base. Esse aspecto contraindica o uso do lápis de fusão para soldagem de determinados materiais. Não pode ser usado o lápis se a superfície estiver coberta por uma camada isolante. Medidores e registrador de temperaturas termopares. Feito, pessoal? Alguma dúvida sobre lápis térmico? Se usar esse lápis térmico no carbono e depois for usar ele no inox, contamina tudo, né? Contamina, não pode usar, tem que ser um para cada um, tem que ser separado. Cada material tem que ter seu lápis térmico, não pode usar o mesmo. Tá bom? Tudo ok, pessoal? Tudo certo com vocês ou não? Mas quando é assim, Tudo ok. ele usa um material para cada peça. Se tiver mistura de materiais, também pode haver contaminação.
Porque assim, quando a gente tá falando de carbono com inox, o carbono é extremamente um material que se oxida muito fácil, né? E o inox não. Então, quando a gente está fazendo, igual você imagina uma peça vai ser dobrada. Eu acabei de dobrar uma peça de carbono e vou dobrar uma peça de inox. Eu vou estar contaminando, né? Então, eu trazendo toda essa oxidação, toda essa parte do carbono, vamos chamar de suja, para o material mais nobre, né? Então, por isso a gente não pode trabalhar com o mesmo lápis, porque eu vou estar passando essa contaminação para outra. Se eu estiver trabalhando com materiais de mesma base, né? Inox 304, 303, 316, 316L, 300 e assim por diante, eu posso usar o mesmo lápis térmico. Agora, quando trabalhando de carbono, estou trabalhando com carbono 1020, 1045, 1060, A36, posso usar o mesmo lápis térmico, tá? Então é só para não ter, quando eu mudar a base do material, eu tenho que trabalhar, o carbono para um VC, posso usar o mesmo lápis térmico também, não vai ter problema. É só quando eu tenho materiais de propriedades diferentes, né? Como alumínio, já não poderia usar o mesmo lápis, tá bom? É mais por isso. Beleza. Pessoal, então vamos dar uma paradinha agora de 10 minutos. São 8h40. 10 para as 9 a gente volta e eu vou falar um pouquinho sobre micrômetro, tá bom? E eu vou querer discutir com vocês antes do final da aula como a gente vai fazer a nossa avaliação online aí, como que a gente pode fazer juntos, tá bom? Ok. Então vamos lá, daqui 10 minutos a gente volta. Obrigado, pessoal. Ô, Christian, mas já tem algumas coisas que estão voltando. Você acha que a escola não volta a tempo da gente fazer as avaliações? Então, o Claudemiro não comentou nada comigo ainda, previsão de volta, né? Eu vou ver com ele, porque assim, a gente já está atrasado com a primeira avaliação. Queria fazer com vocês 4 avaliações. Como seria essas avaliações? Vamos fazer assim. Você quer falar agora? A gente volta mais tarde, então. Vamos falar. Avaliação, se a aula voltar, vai ser prova. Prova, vou passar o material para vocês, vão responder, eu vou corrigir. São 3 provas escrita e uma prova prática. Essas são as 4 avaliações que eu gosto de trabalhar com as turmas. Tá? Então, são 3 provas por escrita e uma prova prática. Pessoal, se vão voltar, a escola não volte. Tá? A gente está entrando em maio aí já, né? A escola não volte. Preciso fazer pelo menos 2 avaliações com vocês. Semana que vem eu queria que vocês me apresentassem um método de trabalho com as ferramentas projetadas até aqui. Então vai cada um pesquisar e apresentar para tudo para o grupo. E eu vou dar uma nota para vocês. Vou passar vocês como administradores da sala. Vocês vão desenvolver um método para mim, utilizando todas as ferramentas que vocês viram até hoje. Então eu vou querer um pouquinho de conceito de qualidade, um pouquinho de conceito de cada instrumento, frequência, se vai ter calibre especial, se não vai. Vocês vão poder fazer em dupla, tá? Mas eu vou querer uma coisa muito bem elaborada, apresentação no PowerPoint, relatório escrito, para vocês me entregar, vocês apresentarem na próxima aula. Caso, eu vou conversar com o Claudemiro, se ele falar para mim que não vai voltar nos próximos 15, 20 dias, aí a gente falando que vai liberar as coisas no dia 11 de maio. Se até lá o pessoal não liberar, ele falar para mim que não tem previsão de liberar, eu vou querer de vocês esse trabalho para a próxima aula. Pode ser? Todo mundo topa ou não? Ferrou. Ô, Christian, é complicado, né? Porque tem que nem esses materiais aí que você passou que só usam em solda. O paquímetro, micrômetro, essas coisas a gente já não usa muito. Agora esse de solda piorou. A criatividade, né? Assim, não precisa ser uma coisa que você faz todo dia. E outra, né? A gente lembra que eu falo que a gente tem que sair o quê? Da nossa zona de conforto, né? Exemplo, o Joel mexe com solda. O Joel vai falar de um lápis térmico para mim. Vou falar bem breve, tá? Então, toda a parte de teoria, não vou passar, a gente viu na aula passada, a gente fez junto, lembra? Todo mundo lembra? Sim. Ok? Então tá bom. Os modelos de micrômetro, para que serve? Você lembra que a gente viu isso? A gente viu tudo isso, certo? Passei com vocês, não passei? Sim. Então tá bom. Então vamos lá. Isso aqui eu passei para vocês responderem para mim também, lembram? Tem uma foto para vocês responderem no exercício, lembram?
Também nem. Sim, Só se Sim. passou mas estava batido. bem apagada aquela que você tinha mandado. Ficou melhor depois que você mandou o arquivo. Então, mas se eu não me engano, eu não vi ainda. Posso estar enganado, mas eu não vi nenhum ainda que esse primeiro exercício eu não vi vocês me entregarem. Eu não vou revisar de novo. Eu mandei pra olhei você essa ontem. parte um pouco, estudar um pouco Tá mais. tudo no PDF, Ontem, no em um e-mail. Eu só. vi que você mandou e-mail pra mim. Eu mandei tudo Mandou no num só? mesmo PDF. Então tá bom. Eu vi, eu vou confirmar. Eu vou confirmar. Tá, pessoal? Aí eu vou. Então, tudo bem. Então, essa aqui é a parte teórica que a gente viu, que eu passei para vocês. E aí a gente chegou a ver um pouquinho do micrômetro milesimal, tá? Passei para vocês também. Lembra que passei para vocês? Sim. Ele tinha uns tracinhos Então tá bom. pra cima daquelas identificações. Então a gente tem a régua fixa e a gente tem uma outra graduação aqui na. Tá vendo? Tá meu mouse aí? Tem uma Sim. outra graduação. Então vamos lá. Todo mundo. Como que a gente faz? Então a gente vai fazer. Eu vou falar para vocês como que a gente faz. Qual que é a primeira coisa que faz. Depois a gente vai praticar. A gente vai, cada um vai fazer um pouquinho, tá bom? Combinado? Ok. Então, pessoal, o que a gente tem que fazer? Quando a gente está falando trabalhando com instrumento, a gente tem que fazer igual a gente trabalha com instrumento, com micrômetro normal. A gente pega primeiro, o que a gente faz primeiro? A gente olha primeiro, vamos parar aqui. Aí, vamos parar aqui no minha medida. Aí. A gente olha primeiro a minha régua fixa, certo? Então a gente vai lá na minha régua fixa, na tela que vocês estão vendo aí, ó. Vamos contar junto aí, tá bom? 1, 2, 3. Correto, pessoal? E meio. Vamos primeiro nos inteiros, né? Então eu tenho 3 inteiros já. Coloca aí 3,0 e põe um mais embaixo, põe lá. Quanto meio eu tenho? Tenho mais 5 aqui, ó. 50, tá vendo? Então 3,5, põe mais 50. Aí eu vou somar, né? 5 mais, aqui ó, 30, né? Então 35, 36. Vocês viram que não chegou a passar aqui, ó? Então é 36, 37, certo? Certo. Então é 5 com 7 87. dá 87, 2. Tá vendo que eu decidi o 2 aqui com outro risquinho? Estão vendo meu mouse aqui ou não? Tá até em vermelho aí para Sim. vocês? Então qual que é a medida que deu essa aí, pessoal? 3872. Maravilha. É isso aí, tá bom? É assim que a gente mede com instrumento milesimal. Com micrômetro e milesimal. Ô, Cristian, eu tenho uma dúvida. No caso, essa aí é milesimal, e qual que é o polegada que deixa a gente na dúvida, pelo menos eu? Então, a gente vai ver também. A gente vai ver o polegada também. Passei para vocês também na outra aula lá, né? A gente vai ver também como que calcula o polegada, tá? Mas vamos acabar as dúvidas aqui primeiro no milímetro, depois a gente vai para polegada. Ô, Christian, Pode ser? pode explicar de novo, porque eu não entendi muito bem. Qual que é a sua dúvida, Alessandra? Vamos lá, deixa eu entender qual que é a sua dúvida para poder explicar. Então, aqui deu meio, certo? Por que deu 3 e alguma Isso, coisa? 50. Eu não O que você consigo faz? chegar Primeira nesse coisa que você faz quando cálculo. eu comecei a falar. Como não, ó? Vamos lá. O que a gente tem que fazer é contar o número fixo, não é? O régua aqui, não é? Na escala fixa, não é 1, 2, números inteiros, na verdade, tá? Então conta comigo, ó. 1, viu? Vi, 2, tá vendo o mouse aqui? sim. O 3. Então quantos Agora inteiros você entendi. tem aí já? 3, certo? 3, 3,5. Esse é mais 50 aqui, tá vendo? 50 com mais 8 dá 80, certo? 86 e 87. 872 a medida. Então é 3,872, correto? Entendeu agora, Sim. Alessandra? Então,
Hum. Não seria 35 aqui? Você está somando com 35, é isso? Somando o que com 35? 50. Mas aqui eu entendi, na régua fixa. Essa aqui, do outro lado, onde tem esses números maiores, é que eu não consigo chegar no resultado, que dá 80 e pouco. Por quê? É isso que não Não entra na tem minha 50 aqui cabeça. já? Você mesmo falou 50? Você não falou Tudo bem, 50 aqui já? 50. Aí, cadê o resto, 50 então? 50. Ah, Que resto? O resto tá aqui. 60, 70. Lembra lá, está 80, 85. Lembra? Nós temos que Entendi, voltar lá. Alessandra, Christian. É que é 50 centésimos, Alessandra. Aí aqueles números grandes também é centésimo, aí você soma eles, entendeu? Então, 50, 60, Tem 70, que voltar, 80, 90. tem que voltar lá, Alessandra, e lembrar o que que é resolução, o que que é graduação em cada um Não, deles. não é disso que eu tô Porque com assim, vocês dúvida. têm que Eu lembrar não que. estava conseguindo somar, não estava conseguindo ver de onde você estava somando. Então, você não Agora eu estava entendi, você está conseguindo somando um somar com o porque você não está outro aqui. conseguindo. Não, porque assim, você está com dúvida de somar, porque assim, qual que é a resolução do seu instrumento? Porque você tem que saber que cada volta que eu dou aqui na minha bainha aqui, ó, que não tá com o mouse, ela corresponde a 5 décimos. Então você sabe que daqui para cá, quando a gente viu o primeiro instrumento, que eu vou ter daqui até aqui, ó, o quem vai determinar a medida vai ser essa onde eu tô com o mouse, que vai ser minha bainha. Então por que que eu somo? Porque a hora que eu cheguei aqui, eu já dei uma volta inteira já. E a hora que eu vou chegar num aqui, eu vou dar 2 voltas. Então, se eu cheguei aqui e dei uma volta inteira, eu dei meia volta, eu vou somar um com outro. É a mesma coisa que eu estou trabalhando. Então, você tem que voltar lá no material que a gente tem disponível na plataforma e tentar entender o que é resolução, cada instrumento, para poder entender essa soma. Porque você está sempre confundindo aqui, né? Por que ele soma? É. Porque aqui, a cada volta que eu dou nesse instrumento, ele corresponde a 5 décimos, que é meio daqui e aqui. Eu dei outra volta, eu vou chegar em 1 milímetro. Essa é a sua dúvida. Então você tem que entender que daqui para cá ele vai estar no meio entre esses dois. Que corresponde à minha resolução do meu instrumento, que é o meu tambor aqui, minha bainha que vai estar mostrando. Então você tem que voltar lá e realmente estudar isso. E assim, surgiu dúvida, me manda mensagem, me liga ajudando, tá? Mas é importante você voltar e refazer exercício de lá para entender no básico ainda, com décimo e centésimo, sem falar de milésimo ainda, tá? Tá. Vou fazer mais um exemplo aqui com todo mundo. Depois eu vou pôr cada um para fazer um modelo, tá bom, pessoal? Pessoal, qual que é esse número aí? Quanto que deu o resultado aí? Isso aí tá bem fácil. Quem vai falar? Deu 3. 3 mais 50. Quanto? Não, você mudou? Ixi, fio, vai devagar aí. Não, tá parado? Não, É tá que tá com parado, pessoal. delay. Deve estar com delay. Esse tá bem fácil isso aí, hein? Deu 25. 25. Fácil não, pessoal. Então eu vou mudar mais um aqui para ficar um pouquinho mais complicado agora, ó. Parou para vocês aí já ou não? Nem começou. Não, tá travado ainda. Já não, professor. Ixi. Então vamos lá. A internet tá ruim Põe hoje, um hein? porco aí. Aí, mexeu. Então tá bom. Tá parado. Então vamos fazer junto aí, pessoal. Vamos lá, Alessandra. Vamos ver com a gente aqui, tá, Alessandra? Então tá, deu Então, ó. 6, 15, 16, 17, 18, 19. 6,19? Ó, 20. Ah, não, 20, né? Não, olha sempre. 20, 20 aqui e passou os 5, meio. tá vendo? Passou os 50 já, né? Então, Uhum. 20, aí vou somar lá depois. Ponto 50. Aí, vou somar aqui, ó, pra você não se perder, vai ficar embaixo dos 50. Então, é 10, 11, 12, 13, tá vendo? 13, e outro que coincidiu aqui foi o 6. Então, quanto que deu a medida?
Aqui, Vim. deixa eu reforçar para vocês. É. Aqui é minha parte centesimal, milesimal, pessoal. Aqui é a minha parte centesimal. Aqui é milesimal que eu estou trabalhando, tá vendo? Toda vez que eu trabalhar nessa escala aqui, eu estou falando de milésimo. Aqui eu tô falando de centésimo, tá? E aqui a escala fixa é milímetro, tá bom? Combinado? Então toda vez que eu colocar aqui, eu estou trabalhando na outra casa. Na hora que eu estiver falando aqui, eu estou trabalhando numa casa antes, certo? E entre eles, entre 1 milímetro, eu estou trabalhando também com centésimo, e não com milésimo. Combinado, pessoal? Ficou claro? Jesus. Vai fazendo aí com o pessoal, professor, para mim ver se eu consigo entender. Ô, Cristian, posso responder esse, Cristian? Pode falar. Não sei se estou certo também. Pode responder. Tá dando, na linha aí, tá dando 20, aí tem 50, aí no 10 aqui vai ter mais 13, Isso. Então vai dar 20, 63 com 6 lá em cima, é isso? 26, Isso aí mesmo. É isso aí, 26. Cleiton. Tá É certo? isso aí. Correto. Passa mais Tá outro, certinho. Cristian. Então tá bom. Ó, agora eu vou começar. Todo mundo entendeu o conceito, tá? Agora eu vou passar, vou mudando aqui para cada um falar 2, tá? Então, Alessandro é a primeira, Alessandro. Eu vou pular você. Ah, Vou não, pedir não pra quero falar Bruna não, fazer os Cris. outros 2 aí. Ah, eu não quero falar Não, não. você vai Deixa o falar por pessoal último, mas você vai fazer. falar sim. Ah, eu não tô Não, você vai. entendendo. Então, tá bom. Você vai falar por último, mas você vai falar. O pessoal vai começar, vamos começar com a Bruna, depois é você. Calma, Lê, você vai vendo os exemplos, você vai lembrando. É. Tô vendo que eu vou tirar 0 se tiver prova disso. Pode falar, Bruna. Peraí, já parou? Parou aí ou ainda não? Não, O meu tá parado. peraí. Vê se parou pra vocês aí. Tá depois do 15, não tá? Não, peraí, tá mexendo ainda. Depois do 20? É isso, parou? Isso. Parou. Então, pera um pouquinho, deixa eu contar. É 23,986. 986. É isso? 98. 98. Certeza? Peraí, 1, 2, 3. É, Chegou no. Passou o metade aqui ou tá antes da metade aqui? Chegou no próximo já? Chegou quase no 27 já ou não? Tá no 26,5 ainda. Não chegou não, nem no 26,5. 23. É 3 de 23,5. 1, Não 2, chegou no 3. 23,5. Não, eu dei um zoom bem forte aqui no celular, tá no 23,5. Tá bem em cima. Então, não chegou ainda, né? Porque pra chegar tem ainda Não, mais pra mim. uma. Tá vendo aqui onde tá o mouse? Então, pra mim isso também Ó. deu o erro de paralaxe, né? Pra mim também lá naqueles exercícios que você passou, tinha uns que tava assim bem em cima. Pra mim tá em cima. Quando ele vai chegar em cima quando tiver no 0, lembra? Então só vai, lembra lá que a gente falou, ele só vai estar no 0 aqui, ó, aí ele vai estar em cima certinho. Deixa eu ver se eu consigo Então é pôr 23, no 0. 486? Isso aí. Quer ver? Vamos ver se ele vai. Se eu vou assim, ele vai. Então, porque lá eu lembro que tinha um que era 77, era polegada, era 779. Só que pra mim já tinha passado o 7. Aí seria 769. Aqui E vai na apostila que você passou, tava corrigindo, que era 779. Então vai chegar aqui, ó, para você ver como é que fica no 0 certinho. Você tem a noção de diferença. Tá vendo? Quando fica bem em cima, tá vendo como que ele fica? E aí ele vai mudando, tá bom? Eu vou colocar outro aqui pra você fazer outro pra mim, tá, Bruno? Ok. Pode falar.
Tá travado aqui pra mim no 23. É isso? Não, não, não. Tá no Então 7 pera um aí, vai pouquinho. começar com 7. Tá. Chegou aí ou não? Ó, pra mim tá no 8. 8,806. Maravilha. Vamos lá, Cleiton. Só vez agora, Cleiton. Fala duas pra gente aí. Pode falar primeiro, se parou aí pra você. Não, tá rodando ainda. Tá rodando? Então tá bom. Tá no 8, mais 50, 8 não. 80. Não, mexeu de Não, novo. não parou. Tá mexendo aí. Isso, calma aí que não chegou na medida ainda. Tá dando 17, 25, 26, 27, 28, 29, 17 mesmo? 30. Hã? Tá 17. 17 mesmo? Não, 16. Certeza? Hã? Ah, essa aqui já mudou já, né, É Cris? 16, né? É Não, 16. não mudou não, tá parado. Não, no meu parou também já. Então tá dando 16. Aí 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31. 16, 31 e 9. 16.319, certo? Isso. Maravilha. Vamos para mais um, Cleiton, então. Parou? Parou. Ó, o meu tá dando 21. Ó, mexeu de novo. Não, tá parado aí. Tá perto, tá no 21 mesmo aí. Ó, 21. 21 a barrinha lá, fixa. Mais 21 e 4. 21,214. Maravilha. Beleza, Cleiton. Vamos pro próximo. Vou lá, Douglas. Sua vez agora, hein, Douglas? Pode falar, viu, Douglas? Se parou aí pra você, pode falar. Parou ainda não, tá mexendo pra caramba. Parou, será? Parou no 4? Isso. 4. 354. 4.354. É isso aí, Douglas. Vamos pro próximo, fazer mais um. Parou aí, pode falar. Espera aí, tá no 4 ainda. Deixa eu ver. Não, mexeu agora. Mexeu de novo. Só me dá uma luz. Tá no 13? Tá no quase 13, tá no 12. Não, agora voltou. 12. Espera aí. Estou somando aqui para me ver. É 12.783. 7,
83? 83, isso. Beleza. Maravilha. Agora vamos lá, Eduardo. Sua vez agora, hein, Eduardo. Beleza. Se parou aí, pode falar, Eduardo. Se parou aí, já Tá, pode espera falar. parar. 23, 57, 23, 573. Não, 23. 527. Peraí. 23, É, 500 Aham. e 23. 23, 523, certo? É Não isso? ouvi, Eduardo. Pode falar de novo, por favor? Não ouvi. É 23, 523. E 23? Isso. Por que 23? Mas peraí. Não, 23, 550, É. 507. 500? Peraí, professor, pera um pouquinho. Professor, deu Professor, 23, Oi. 533. Eu sei que é o Eduardo. Só para saber se eu consegui fazer. Deixa ele falar, depois eu falo. é quando eu não tô conseguindo enxergar direito aqui, professor, pera um pouquinho. Ó, vamos lá, vamos fazer junto, então, todo mundo aqui, Eduardo, ó. Então, 23 foi inteiro, certo? Então, Certo. 23,50, tá? Então, você vai somar 50 aí do 5, né? Você vai colocar 5, 5, 5, 6, 5, 7. Então, 23,573. 573. Agora depois Você tinha enxergar. falado certo. Eu perguntei 2 vezes, você deu. Você tinha Eu não falado tô certo, eu enxergando perguntei de direito. novo, você deu, falou, opa. Eu não tô enxergando direito por isso. Entendeu agora, Alessandra? Ah, entendeu, Alessandra? Acho que sim. Manda outra, professor. Então, tá bom. Eduardo, vou fazer mais uma, então, tá bom? Tá bom. Tá andando aí. Eduardo, se parou aí, pode falar. Tá andando ainda. Parou pra depois do 10, né? Tá Parou mexendo. depois do 10, parou no 14, isso. 14, 450 e... 450 e... Não, 400 e... Peraí. Não tô conseguindo enxergar não, professor. Tá ruim pra mim aqui a Ó, imagem. vamos fazer junto lá, então. Ó, 14, certo? 1, 2, 3, 14. Aí 470. fica 40, chegou no 50. 71, ó, 473. 6,77. Isso, Isso. 473. Agora deu pra entender. Deu pra chegar. Quer fazer mais uma, Eduardo? Pode ser. Então vai. Faz Muda aí. mais essa pra gente aí, ó. Pode falar. Ah, espera aí, ficou muito fácil. Passar mais difícil. Tá mexendo. Pode falar. Peraí, você não parou ainda, peraí. Dá 2. Não, 2? 662,9. 629. 629. 629. 20? 1,
50 com mais 10, 60, 61, certo? 61. 1,619, certo? Isso. Fechado? Fechado. Então tá bom. Ô, João, vamos fazer você agora, tá, João? Fazer duas pra gente. Tudo bem. Eu vou tentar. Você vai conseguir, João. Pode falar. Se parou pra você, pode falar já. Esse negócio aí, nossa senhora. Aqui é polegada, né, professor? Não, isso é tudo milímetro. Nem entramos em polegada ainda. Polegada fica um pouquinho mais difícil. Fica fazer mais conta, na verdade. Ah, tá. Então tem um 1 aqui, tem um meio e tem um 1 ali, né? Então é 1 ponto. Mudou? Ó, É lembra isso? sempre aqui, João. Lembra sempre o fixo aqui, ó. Então, 5, né? Ó, o risco maior inteiro. 6, Então 7, é 8, 9. 4. Então é 9. É? Então não, que tava lá no outro, tava lá no cantinho, tava no 0, então eu tava contando os inteiros ali. Mas agora tá. Espera parar, então. Mas agora parou. Vai, tá bom. Parou no 9, 9. Aí tem 41, 42, né? 420, 9, Isso. 427. Maravilha, João. É isso aí. Vamos fazer mais um. Pausa. Pode falar? falar, João. Se parou para você, pode falar. Uhum. Se parou, pode Tá, falar. então aí tá no 20. Uhum. 20, 254. Maravilha, João. Parabéns. Isso aí. Alessandra, só é o Joel Miranda agora. Vamos lá, Joel. Vamos lá. Tinha sumido e voltou, Joel? Eu nada, senhor. Sempre tive aqui. Não tinha visto mais seu nome? Ô, louco. Pegou. Nada, meu. Então vamos lá, pode falar. Pode falar para mim agora, Joel. Quanto que deu aí? Tá mexendo ainda, professor. Tá mexendo? Então espera parar Tá. que tá parando aí. Tá no 21, 21,5? Olha lá. 21 Não, inteiro, certo? não, sim, mas eu só tô falando porque se parou, entendeu? Ó, tá dando Ah, 21, parou isso. Isso, 21 e 21. meio já passou já, é isso aí. Pera aí, professor, deixa eu fazer as contas aqui que eu já falo. 36, 3, Então tá bom. 37, 8, 39, 9, 21, 893. 893. Maravilha. Todo mundo entendeu, pessoal? Todo mundo chegando aí? Joel, fala mais um pra gente aí, Joel. Beleza. Pera aí que tá mexendo ainda, professor. Só me dá uma luz aí, tá beirando os 15? Isso. Pera aí, mexeu de novo. Acho que agora foi. Passou um pouquinho de 15 aí. Isso. Tá, pera aí. Pera aí que eu vou fazer as contas aqui e já te falo. Então vai. Deu 15, 5, 2, 4? É? Vamos comigo lá, ó. 10, 11, 12, 13, 14, né? Ah, é Que é 14, foi mal. 14,5 ainda, né? É isso, 14, 5, 2, 4. 5, 2, 4. Maravilha. Muito obrigado, Joel. Parabéns. Alessandra, sua vez Valeu. agora, pode ser? Pode sim, vou tentar. Então, se parou, pode falar pra gente, Alessandra, qual que é o valor? Então, deixa eu ver aqui, ó. Deu 15.
15, 16, 16, 6,5, 16,5, mais 5, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Então, 60 mais 6. Então, deu 16,606? 606. 15, 15,5. É isso? É isso aí. Sério? Entendeu? Entendi. Sério. Então tá bom, vou fazer mais um agora. Tá. Tá vendo? Tá com medo à toa, sabe? Ah, eu não tava conseguindo entender nada. Agora o pessoal começou a fazer, aí começou a clarear. Então vai, fala pra mim quanto que deu esse aí. Pera aí, filha, já não deixa eu ver. Então vamos lá. 20, 20,5, mais 50, 60, 75, 76, 77, 78, 79, 79. Então 79, 8, 9. 20,799? 20, ó, 50 com aqui, ó, 75, 79, né? Então é 27,99, certo? É, 27,99. Foi isso que você falou? É o que eu falei. Foi. Foi isso que você tinha falado? Não tinha entendido. 20,799. Maravilha. Ai, O último, Cristian, então, eu não vamos ver se você acredito pegou que eu mesmo. entendi esse troço difícil. Ai, mas eu não entendi ainda os outros, viu? Acha certo? Meu esposo entende bem e ele tentou enfiar na minha cabeça, eu entendi mais ou menos. Eu errei tudo que eu mandei pra você. Na hora que a gente pegar a polegada. Era pra gente ver essa aula, aí Ai, você vai ver como vai ficar legal. Jesus amado. Pode falar. Ah, já vai falar de novo? Então, peraí. 3. Mais um, é o último aí. Tá bom. Então, vamos lá. 20, 21, 22, 23, 24, 21, 22, 23, 24,5. 25, 60, 61, 62, mais 1. Então deu 24,621. Maravilha, aprendeu, tá vendo? Ah, ufa. Muito bem. Esse eu aprendi. Pessoal, nossa aula acaba 9h30, tá? Então, queria falar para vocês um bom feriado. Eu queria passar para vocês ainda polegada ainda hoje, para a gente matar a história de micrômetro, tá todo mundo tanto muito claro, com milímetro e polegada, tanto milesimal quanto centesimal. Não deu tempo, tá? Mas eu tinha que passar aquela aula do pirômetro e dos calibres de solda que era para ter passado já para vocês, era para a gente ter visto a aula passada. Então eu achava que vocês tinham visto o vídeo lá, mas tudo bem, a gente reforçou isso aí. Então, o que eu ia pedir para vocês, para a próxima aula? Darem mais uma estudada em micrômetro em polegada. Dá mais uma estudada nisso para a gente poder fazer as próximas aulas. Pessoal, e acessem a plataforma, por favor. Preciso que todo mundo acompanhe e esteja no mínimo 50% da plataforma lá. Ô, Christian, e o que ficou de trabalho, então, pra gente entregar? Pra você. Ficou de trabalho, vocês me entregar um sobre pirômetro. Só sobre pirômetro, tá bom. Eu mandei lá no grupo ler. E eu e você, a gente tá devendo aquele lá do high-low, né? Isso. Vai valer ainda mandar, Christian? Ele falou que vai ter um peso menor, mas ainda vale. Exatamente, pode mandar, vai ter um peso menor, mas tá vai. Bom. Tira uma dúvida. Tira uma dúvida. Pode falar. Qual a diferença desse micrômetro em milímetro e o outro de polegada, que os dois se parecem? Qual que é a diferença? Como assim? É que o mede em milímetro e o não é de polegada, mas... Mas assim, para mim poder ver o micrômetro, Douglas, falar ele assim, mede isso a aqui é cada para 4 polegada. traços. O de qual você Ah, fala? O de polegada? O de polegada é assim, ó. É 0,25, meio, diferente. 75, aí já faz um 1. Entendeu? E o de Isso, milímetro não, ele só a marca divisão- 5, 10, 15, 20. Eu também fiquei na a dúvida divi- nesse lá. É a divisão que é A mais. divisão dele é diferente.
Isso, a Isso, divisão tem gente dele é que tem mais. O mais. nosso é só meio e 1, né? Lá é 0,25, meio, 0,75 e 1. Isso aí. Ah, entendi. Beleza, obrigado.